Essa inflação aqui é o motivo, assume o Jânio aqui, em 61. Ele resolve, ele tem uma bandeira, um slogan de anticorrupção, né? O seu símbolo na campanha é uma vassoura. E em 61 ele acaba com vários fatores que causariam inflação. A primeira preocupação é o déficit público, e para reduzir o déficit público, ele acaba com o subsídio para o papel da imprensa. A imprensa importava papel sem impostos. Essa é uma época de grandes impostos de importação. O Brasil está protegendo a indústria nacional. Ele restabelece o imposto de exportação para o papel de imprensa. Vai à televisão, que era uma coisa nova naquele período, leva um Estadão de domingo. Hoje já não é assim, mas o Estadão de domingo era um jornal com 200 páginas, 300 páginas, e no Estadão está o pensamento da UDN, o Lacerda. Ele fala, olha, é um absurdo que nós estejamos pagando pelo papel de imprensa para um jornal deste tamanho, e extingue o subsídio. É um ato de coragem e de loucura, né? Porque, na realidade, nós não estávamos pagando, nós estávamos permitindo a importação de papel de imprensa sem impostos. Acaba com o subsídio ao trigo, mesma coisa. Tudo isso através da Instrução 204. Instrução 204 da SUMOC, na tentativa de, vamos dizer, levar a economia brasileira para preços de mercado menos subsidiada e reduzir, por causa disso, o déficit público e acabar a inflação. Não resiste, ou não quer resistir, apresenta sua renúncia ao Congresso Nacional, mencionando forças ocultas. E acho que todos imaginam que ele esperava que o Congresso Nacional dissesse não, fique, por favor, e lhe desse poderes especiais. Mas o Congresso Nacional aceita a sua renúncia e o vice-presidente era o Jango Goulart, líder político do PTB, apoiado pelos sindicatos. Os militares não deixam que ele assuma. Aí há uma negociação, assume somente como presidente de um governo parlamentarista. E o primeiro-ministro deste governo parlamentarista é o Tancredo Neves. Um presidente fraco. Em 1963, volta o presidencialismo. Em 1964, a inflação aponta para 60% ao ano. E há o golpe militar, que derruba Jango Goulart do governo, fecha os sindicatos, logo começa a luta armada dos universitários, estudantes, professores, operários que se colocam contra o golpe militar. Então, de 1964 a 1973, a inflação desce de 60% para 20% ao ano. Em 1974, a primeira crise do petróleo, ela pula para 40% e aí nunca mais para de crescer até 1994. Em 1994, ela chega a mais que 2.000% ao ano. Façam as contas, é 40% ao mês. Aqui, ela vai até 1985, quando assume o primeiro presidente civil, ela chega a 200%. Aqui há 5 planos de reforma, 1, 2, 3, mais ou menos 5. O Cruzado, o Bresser, o Verão, o Collor e o Real. 5 planos, que derrubam a inflação por um curto período de tempo e depois ela volta, acabando em 2.000%,
e aqui ela cai para 6% ao ano, e assim tem se mantido. Essa é uma inflação latina. É um dos exemplos de inflação latina. A Argentina tem inflação latina, o Chile tem inflação latina, todos os países da América Latina têm inflação alta. A questão é essa aí, por que os países da América Latina, mais alguns países latinos da Europa, têm uma inflação alta? É uma pergunta sobre um fenômeno do passado, mas um fenômeno robusto, né, forte, presente, assim, claro. País latino, tanto que a inflação ficou batizada de latino. O que eles têm em comum? Uma razão seria que as suas línguas, os vernáculos desses países têm origem no latim. Mas aí a Romênia também tem e não teve inflação alta. A outra explicação é que eles são países católicos, então pode ser que a religião católica gere inflação. Os países protestantes não têm uma inflação tão alta. A discussão vai ser sempre, como no caso da Alemanha e como até hoje, é o déficit público, o crescimento da oferta de meios de pagamento ou os preços. A discussão desse período inflacionário tem dois polos de argumento. O monetarista latino-americano, e o estruturalista, também o estruturalista latino-americano. Não se deve confundir essa escola estruturalista com o pensamento filosófico estruturalista que está ocorrendo nos anos 60 na Europa, e com Levi Strauss, Roland Barthes e outros, que é uma outra coisa, é um pensamento, é uma escola, vamos dizer, filosófica ou de semiótica. O nosso estruturalismo tem o mesmo nome, mas é uma outra coisa, mais simples, e eu vou explicar já. Então, durante todo esse tempo, há essa divisão. A inflação é causada pelo excesso de liquidez, ou a inflação é causada pelos preços. Eu vou chamar de escolas, a falta de um nome melhor. Então, a inflação brasileira é causada pelo crescimento da oferta de meios de pagamento, novamente o governo como bode expiatório. O governo, os políticos fazem uma política econômica populista, gastam sem querer aumentar impostos, isso faz com que a liquidez se expanda, a oferta de meios de pagamento se expanda, e isso gera inflação. É o mundo da teoria quantitativa da moeda. E os estruturalistas, que seriam keynesianos, descendentes dos keynesianos, mas essa é uma escola de pensamento latino-americana. Dizem, não, é o crescimento autônomo de vários preços, PI, PJ, PH, que faz com que cresça o nível geral de preços e cresce a oferta de meios de pagamento. Aqui é o ovo e a galinha, aqui é a galinha e o ovo. O monetarista diz, olha, vamos resumir o pensamento monetarista de uma forma desfavorável para eles. Moeda é uma mercadoria como outra qualquer, como a batata. Se o governo põe muita batata no mercado, cai o preço da batata. Caindo o preço da batata significa que cai o preço da moeda, ou seja, há um crescimento do nível geral de preços, certo? É uma visão do problema monetário
que deriva lá da moeda mercadoria. Uma mercadoria tem um preço que depende da sua quantidade, da quantidade dessa mercadoria no mercado. Se tem quantidade ofertada demais, cai o preço dessa mercadoria. Se essa mercadoria é moeda, tem moeda demais, cai o preço da moeda, o que é equivalente a dizer que sobe o nível geral de preços. O nível geral de preços é o inverso do preço da moeda. Tá certo? Essa é a teoria. Os estruturalistas, e eu vou explicar já já como, eles dizem, não, os preços sobem, os preços nominais sobem por forças exógenas, basicamente pelas mudanças estruturais que estão acontecendo na economia, nesse período, a urbanização, a situação do balanço de pagamento, várias questões, várias características das economias da América Latina que são características permanentes no tempo, por isso são chamadas estruturais. Estrutura se contrapõe à conjuntura, né? A estrutura da economia brasileira é 190 milhões de habitantes, 8 milhões de quilômetros quadrados, população velha, mais velha crescendo, nos próximos 20 anos um bônus demográfico, porque vai crescer mais, vai existir menos aposentados por população ativa do que acontecerá depois. Hoje, né, o Brasil é 90% da população mora em grandes cidades, exportadora de produtos commodities e de produtos industriais, isso são características estruturais. As características conjunturais são a inflação parece que não vai subir, a economia está crescendo vagarosamente, o Banco Central baixou a taxa de juros de 9,75 para 9, a arrecadação tributária vinha muito bem, agora está crescendo mais lentamente, a indústria está pressionada pelo câmbio sobrevalorizado, isso é conjuntura, tá certo? As causas que os estruturalistas apontavam como causas da inflação são causas estruturais, são características de todas as economias da América Latina, que nesse período passam por um período de substituição de importações, rápida urbanização e crescimento econômico. A economia cresce. Para esses, não. Isso aqui é bobagem. O que explica a inflação é o crescimento da oferta e meios de pagamento. E por que ela ocorre? É a teoria quantitativa. MV igual a PY, V é basicamente constante. Se o governo emite mais, se delta M sobre M é maior que delta Y sobre Y, delta P sobre P sobe. Esse é o diagnóstico. Quem que são os economistas, os principais economistas que se colocam do lado desta tese? Otávio Gouveia de Bulhões, que é um professor da Fundação Getúlio, da Universidade Nacional do Rio, chamava-se na época só Universidade Nacional, hoje seria o FRJ. E depois é ministro da Fazenda de 1964 a 1967. O professor Mário Henrique Simonsen, falecido há pouco tempo, que depois é ministro da Fazenda no período 1974-1979, são governos militares. O Eugênio Goudin, que é um professor, que é ministro da Fazenda por um ano só, eu acho que é em 1954, 55. Quando Getúlio se mata e há discussão quem vai ser o vice, quem não vai ser o vice, ele é o ministro da Fazenda do Café Filho,
que é presidente por um curto período do tempo. E aí há outros. Aqui na faculdade, os professores que foram estudar em Chicago, né? O Martoni, o Adroaldo, eles não diga isso para eles, por favor, porque vai dar um debate. Mas seriam eles, o Martoni, o Adroaldo, mais quem? O Monacide, que não existe mais, que ganhou um prêmio na Universidade de Chicago. Estão todos ligados, de alguma forma, à Fundação Getúlio Vargas. E estão no Rio de Janeiro. Aqui é o pensamento estruturalista. Esse conjunto de economistas que acabou sendo chamado estruturalista estava na CEPAL, no Chile. CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina. É uma organização da ONU para estudar problemas econômicos da América Latina. Os economistas daqui, o Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, o chileno agora, Sunkel, Oswaldo Sunkel, Prebes, importantíssimo, economista argentino, e outros. Onde é que está a USP aí? A USP está mais para cá, sim. Mais para esse lado. O professor Delfim Neto, que foi ministro por um longo tempo, que é nosso professor, ele foi ministro da Fazenda, vamos ver a data, é 1969, 1974. E depois foi ministro no período 1979, 1983. Então, aqui é 4 anos, são 9 anos de ministério. Eu diria, como se eu tivesse que caracterizar a FEA, eu diria ele é um representante da FEA, ele é mais para cá do que para cá. Mas a FEA é eclética, essa escola onde vocês estão. A Unicamp está, sem dúvida, deste lado aqui. Porque lá eram professores Conceição Tavares, Beluso, João Manuel. Eles têm uma linguagem, vocês lendo os artigos deles, um jargão diferente do nosso. Aqui na escola teríamos o Pastore deste lado, Afonso Pastore. Eu falei do Adroaldo, Celso Martoni, mas o Pastore é era assistente do Delfim. É um brilhante monetarista que escreve brilhantes artigos no Valor Econômico atualmente. Propostas monetaristas é controlar a oferta de meios de pagamento. Esse é o caminho. É uma proposta conservadora e permanente no pensamento conservador. Então, monetaristas. A proposta é controlar. Na realidade, nossa, é controlar a base, né? O crescimento da base. Nós estamos no período em que o último dinheiro, o dinheiro mais importante, o que não tem risco nenhum, é este aqui, ou o depósito à vista. Então, a proposta é controlar a base. Como é que estava organizado o sistema monetário brasileiro? Era uma organização, uma não organização. O Banco do Brasil, que foi fundado em 1808, e depois fechou, e depois abriu, agora não tem história na cabeça. O Banco do Brasil financiava o governo através de 2 carteiras, a Demob, através da carteira Demob. Ou seja, o governo precisava de dinheiro,
pedia empréstimo ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil emprestava e ele era também o banco emissor, ele aumentava a quantidade de meios de pagamento, sem que houvesse títulos públicos, eles eram irrelevantes, porque a inflação é alta e os juros que se cobram na economia brasileira nessa época são juros nominais fixos, não há correção monetária. Isso até 1945. Vocês vão ver que é uma longa história. Em 1945, vamos colocar até 1945. Em 1945, acabou a guerra, começa um novo tempo, cria-se a SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito. Essa SUMOC foi criada como o embrião para um futuro Banco Central. Estamos criando uma organização semelhante à organização de outros países do mundo. O primeiro presidente é o Otávio Gouveia de Bulhões. Ele é falecido, um homem muito respeitado, cujo apelido entre os amigos era, ou entre os economistas, era o Santo. Por quê? Porque de intenções claras, conhecidas e sempre trabalhando no sentido de fazer valer as suas convicções, de uma forma reta, por isso que é santo. Assumindo a presidência da SUMOC, a primeira coisa que ele fez foi fazer com que os depósitos compulsórios do Banco do Brasil fossem feitos na conta da SUMOC. Ele queria controlar a quantidade de empréstimos do Banco do Brasil. O Banco do Brasil era um banco, como é hoje até, que, como ele fazia o papel do Banco Central, o depósito compulsório ficava com ele mesmo. Portanto, não tinha limite para a sua política de empréstimo. É como se o Banco Central fizesse empréstimo e falar, mas precisa ter empréstimo, depósito compulsório, mas é nele mesmo. Então, o Otávio Gouveia de Bulhões falou, não, os depósitos compulsórios do Banco do Brasil têm que ser feitos à conta da SUMOC. Essa foi uma decisão importante, noticiada, inesquecível. Eu não tinha nascido aí, mas está em todos os livros de história do Brasil. Ele fez um gesto honesto, reto, duro. O Banco do Brasil tem que ter depósito compulsório, não numa conta dele, na conta da SUMOC. E como todos os gestos santos, ou como todos, não, como muitos dos gestos santos ou ingênuos, não tem importância nenhuma. Você sabe o que a Dilma está pedindo para o Banco do Brasil agora? Diminuir a taxa de juros, não é isso? Empreste a taxa de juros menores. O Tesouro Nacional é o acionista majoritário do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Suponha que isso cause algum problema ao Banco do Brasil. Não acredito que cause, mas suponha que cause. Qual o presidente do Banco do Brasil vai ficar acordado noites e noites preocupado se ele vai quebrar? Não vai mudar a vida do Banco do Brasil. Ele é um banco do Tesouro Nacional. Está fazendo tomando uma decisão determinada pela presidente da República, que representa o controlador majoritário do Banco do Brasil. E segundo, é o maior banco do Brasil, provavelmente. Não pode quebrar. Tá certo? É impossível imaginar isso. Fora que não há razão para ele quebrar. Ele tem um comando direto do mercado, sem dúvida, mas do presidente da República. O que se gostaria, em termos de boas práticas, é que se ele tiver prejuízo, acho que não terá, mas se tiver, que isso aí seja lançado claramente na contabilidade com uma dívida do Tesouro para com o Banco do Brasil. Mas esse é um detalhe de registro, né? Porque foi o Tesouro que pediu para fazer isso. Não terá prejuízo, mas se tivesse. Mas ele é um banco que não é o Banco Central, mas é tão forte quanto o Banco Central, ou um pouco menos forte que o Banco Central. Em 1945, o Banco do Brasil
com depósito compulsório na SUMOC ou não na SUMOC, teria a política de empréstimo que ele quisesse ter. A SUMOC é uma superintendência. O Banco do Brasil é um gigante que financia o Brasil inteiro. Então, o gesto do Otávio Gouveia de Bulhões é um gesto de primeiro passo de organização do sistema monetário brasileiro, mas ele não tem resultado. O Banco do Brasil fala, vou ficar sem liquidez amanhã. Não existe isso, certo? Porque ele é muito grande e se ele, vamos dizer, desobedecesse, emprestasse mais do que era permitido com os depósitos compulsórios, ele seria atendido imediatamente. E a conta da SUMOC está no Banco do Brasil. A SUMOC não é banco. Então ele deposita, o nome do titular da conta é SUMOC, mas a conta está no Banco do Brasil. E ele não quebra, porque ele é muito grande. São várias razões. A primeira é que ele tem um comando, uma ligação direta com o Poder Executivo, não com a SUMOC. O presidente da República fala com o presidente da SUMOC de vez em quando. Com o presidente do Banco do Brasil fala sempre. Segundo, o depósito compulsório, que ele é obrigado a fazer, ele faz numa conta da SUMOC, é um gesto importante, mas de pouco efeito, porque a conta da SUMOC está no Banco do Brasil. Tá certo? Você pedir para o Bradesco, agora o teu depósito compulsório vai ser maior, ele vai achar ruim, porque é um depósito compulsório no Banco Central, ele não é um banco governamental, ele vai ter sua capacidade de empréstimo realmente limitada.